Vamos aí. Matheus Gonçalves também está sendo vendido pelo Flamengo. Informação em primeira mão, estou lendo tudo aqui. Pois é, amigos. Vou falar sobre esse assunto aí que o Vene está falando aí, que o Cruzeiro fechou, né, em negociação, está concretizada a compra do 50% do Matheus Gonçalves. Mas antes, deixe like, comente e compartilhe. E se aparecer hype, ajude o canal Hypando. Você tem direito a 3 hype gratuitos por semana. Vamos ouvir um pouco a notícia. Com vocês ao vivo, apurando tudo, porque eu acabei de publicar nas minhas redes sociais que o Matheus Gonçalves está sendo vendido ao Cruzeiro. Proposta aceita pelo Flamengo. Furaço que a gente deu aí, o Flamengo vendendo o Matheus Gonçalves por 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atleta. Isso é igual a 20... Vou fazer a cotação do dia aqui, vamos lá, ao vivo aqui para vocês. Isso é igual a 22,5 milhões de reais, mais ou menos. Bota aí, 22,5 milhões de reais. Então o Flamengo vendendo 50%, proporcionalmente seria 50 milhões de reais se fosse 100%. Porém, o Flamengo mantém 50% do atleta por uma futura venda, que eu acho que lá no Cruzeiro ele vai sim performar, e esses 50% futuros vão acabar rendendo mais dinheiro ao Flamengo do que esses 22,5 milhões de agora. Vou dar minha opinião. No meu último vídeo falei que achava que ele poderia ter mais oportunidades, mas nitidamente o Felipe Luiz não queria dar. Pois é, né? E o Vene fala aqui, né, que foi 3,5 milhões de euros, que equivale a 22 milhões de reais, por 50% dos direitos. Se eu falar com vocês que eu conheço o futebol desse rapaz, que eu acho que vai arrebentar, eu vou estar mentindo. Eu não acompanho o Flamengo, né? Eu acompanho o Cruzeiro. Mas se o Cruzeiro contratou, está indo atrás, é porque vê a qualidade dele. Até porque ele está naquela política do Cruzeiro, jogador jovem, promissor, que quer crescer no futebol, correto? Então essa aí é a política do Cruzeiro. E segundo o Vene Casagrande, no Cruzeiro ele vai ter mais oportunidade. O Vene conhece o jogador, então eu vou acreditar nas palavras dele, né? Porque ele é conhecedor, ele acompanha o Flamengo. Eu não acompanho, né? Tomara que chegue no Cruzeiro e arrebente. Vai ser muito importante para o Cruzeiro. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Dar mais oportunidades a ele. Se ele ficasse no Flamengo, ele só ia se desvalorizar, ficar jogando pelo Sub-20 até quando? Até ele completar 20 anos. Então, acho que o melhor caminho, de fato, seria uma venda. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Eu, se eu fosse o jogador, já teria buscado uma saída faz tempo. Porém, enfim, agora aconteceu. Ele vai para o Cruzeiro, que ele tenha muita sorte lá, contrato de 5 anos. O Flamengo vai receber isso aí quase que à vista, isso precisa ser dito. Assim que ele assinar o contrato, a gente... Acredito que esse rapaz vai emplacar, vai cair como luva no time do Cruzeiro. Vai trazer todos os detalhes da forma de pagamento, mas o jogador nem deve mais atuar com a camisa do Flamengo, tudo bem encaminhado para ele e para o Cruzeiro. Pois é, né? O departamento de futebol do Cruzeiro já arregaçando as mangas e começando a trabalhar, né? A procura de reforços. Reforços aqueles que a gente falou que o Cruzeiro ia trazer 3, de 2 a 3, né? Um lateral esquerdo, um meia, né? E mais um atacante de beirada. Bom, olhando a ficha desse jogador, vi que ele atua como lateral esquerdo, como meia e como jogador de beirada. Então, ele economiza 2 contratações, né? Ou seja, ele é polivalente. E essa polivalência dele vai render espaço para o time. Ele vai tomar o lugar do Kaique? Claro que não. Né? Claro que não. Até porque eu nem sei se o Kaique fica. Eu acredito que fica assim, porque ele não vai vender, né? Mas é um reserva, né? Porque o nosso menino da base tem 16 anos, ainda é muito novo. Esse tem 20, é canhoto, atua com a perninha esquerda dele lá, um bom jogador. Então, acredito que vai dar certo mesmo. Se houver ao fundo uma batida, é porque tem um cidadão que treina bateria. É difícil, mas vai fazer o quê? Faz parte. O Cruzeiro está caminhando, vai contratar mesmo, não vai sair afoito no mercado. Ele vai contratar jogadores no perfil que o Léo Jardim quer. Jogador jovem, jogador promissor, jogador que quer crescer no futebol. Ele não quer medalhão. O medalhão já tem lá no Cruzeiro, né? Nós já temos jogadores medalhões, inclusive medalhão na reserva. Então a gente precisa agora de jogador
para compor o elenco. Aquele jogador que, se um grande jogador do time principal machucar, aquele reserva entra e a qualidade do time não caia. Essa que é a verdade. Agora, voltando, né, ainda falando de Cruzeiro, né, não podemos esquecer que nesse domingo às 20h30 volta o Campeonato Brasileiro, né, e o Cruzeiro vai pegar o Tricolor Gaúcho, o Grêmio, né, aqui no Mineirão, né, e o Cruzeiro vai encarar o Grêmio, uma partida de suma importância para o time do Cruzeiro, que almeja ficar na cabeça do campeonato. A vitória é muito importante, até porque o campeonato é dentro de casa, né, e a gente precisa vencer as partidas dentro de casa a qualquer custo. É muito importante que o Cruzeiro vença essas partidas dentro de casa. Não tem como ser diferente. O Cruzeiro precisa de ganhar esses jogos dentro de casa e isso é muito importante. Inclusive, ainda não sei, né, para domingo se tem algum desfalque, né, por contusão, por expulsão. Não sei, que o campeonato ficou parado há um tempo por causa do Mundial e a gente perdeu o contato com muitas coisas. Mas amanhã a gente já começa a trabalhar os canais, já está começando a trabalhar para esse jogo de domingo, né? Você precisa vencer esse jogo. O empate é péssimo resultado, nós estamos jogando em casa, é péssimo resultado. Precisamos ganhar esse jogo, né? Eu volto a repetir, nós temos 7 jogos, 4 em casa, 3 fora. Caso vençamos os 4 jogos em casa e arrancamos 1 ou 2 empates fora, nós chegamos na cabeça nesse campeonato. Até porque acredito, se o Cruzeiro ganhar domingo, ele já vai virar líder do campeonato. Eu acho que ele vai se tornar líder do campeonato. Então, assim, é muito importante para o Cruzeiro essa vitória, mas é muito importante mesmo, né? Sem dúvida alguma. E voltando ao assunto de contratações, né? Tem que lembrar para vocês uma coisa: toda e qualquer contratação é risco. Pode o Matheus Gonçalves chegar aqui e arrebentar, virar um futuro Matheus Pereira, Matheus Henrique, um futuro Alex, quem sabe, é um jovem. Mas pode também o rapaz não se adaptar. O futebol é risco. Contratação, toda ela é risco. Não tem como ser diferente, né? Nós vamos ter 3 Matheus, né, de cara, né? Matheus Henrique, Matheus Pereira e Matheus Gonçalves. Deve ter mais, tá? Deve ter mais. Na base lá, deve estar cheio de Matheus lá. São nomes, tem a era, né? Os nomes têm era. Era dos Matheus. Aí os meninos tudo nasceu com o nome de Matheus, né? A dinastia Enzo, os meninos tudo era registrado com o nome Enzo. Dinastia Aurora, os meninos tudo vai ser registrado, as meninas tudo com esse nome. São nomes de período em período, né? Pega a idade desse rapaz aí, pode olhar que vai ter mais Matheus que tudo. Vai achar Matheus para tudo que tem canto aí. Bom, mas o importante é que o Cruzeiro está negociando esse rapaz, salvo engano já está fechado, 50% dos direitos, né? E o Vene acredita até que ele vai valer muito mais no futuro, o Flamengo vai ganhar muito dinheiro, assim como o Cruzeiro com esse rapaz. Oxalá isso seja verdade, né? Oxalá tomara mesmo que seja verdade, e que o Cruzeiro deslanche cada vez mais e possa acertar em cheio nas contratações, né? Sem precisar fazer gastos astronômicos. Fica aquele abraço para vocês, fui!